Olá, você amigo aqui do canal. Meu nome é Francisco Costa. Você sabe o que é normose? É esse nome mesmo, normose. Você pode estar com normose. Eu queria explicar para você, hoje, nesse dia, o que é a normose, porque muitas vezes isso vai e vem, é um distúrbio, isso vai e vem dentro da sociedade. Você foi vacinado contra a normose? Fica comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Francisco Costa, eu sou mentor em saúde, eu sou terapeuta emocional. Terapeuta emocional, você tem uma ideia. O que é mentor em saúde? Vou explicar aqui rapidinho. Você está com um problema no joelho, você vai, é uma doença. Então, você vai no médico ortopedista, no médico de doença, ele vai te dar um anti-inflamatório, ele vai cuidar do seu joelho, tá tudo certo. Em paralelo, você pode me contratar, onde eu vou te ensinar, onde eu vou te acompanhar a ter uma saúde integral, inclusive do joelho, mostrando para você exercícios físicos adequados. Eu sou especialista em musculação, eu vou te orientar como fazer exercícios físicos para o corpo inteiro, a musculação principalmente do joelho, que é o que está te incomodando agora, para você não ter problemas futuros. Eu vou te ensinar a fazer uma alimentação anti-inflamatória, porque o seu corpo está inflamado e hoje está saindo essa inflamação no joelho. Você pode cuidar do joelho, amanhã essa inflamação vai sair em outro lugar. Então, eu vou te orientar a fazer uma alimentação anti-inflamatória, entre outros métodos de desinflamar o corpo. Esse processo que eu vou te ensinar, ele acontece principalmente à noite. O nosso corpo à noite cria uma série de procedimentos que você pode estar perdendo essa janela, que a gente chama de janela, estando acordado ou dormindo mal, para você tirar essa inflamação. É importante você dormir bem. Eu vou ensinar para você todos esses processos. Então, esse é o papel de um terapeuta, tá? Emocional, vou cuidar da sua parte emocional, porque o seu estresse pode estar te inflamando, é verdade, mas eu vou cuidar também da sua parte física, da sua parte orgânica, do seu metabolismo, para você desinflamar, e isso funciona com pressão alta, com diabetes, etc, etc. Eu dei só um exemplo aqui de um problema ortopédico. Eu vou trabalhar em paralelo com o médico vai trabalhar a sua doença, eu vou trabalhar o seu aumento de saúde. Os dois se complementam muito bem, perfeito. Vamos lá agora falar sobre normose. Normose, eu fiz uma brincadeira com você dizendo de vacina e tal, mas na verdade, se você for buscar normose como doença, você não vai encontrar. É uma palavra, tem literatura, é explicado, existem, enfim, estudos, mas não é uma doença. Se você for procurar como uma doença catalogada, lá, Classificação Internacional de Doenças, o CID, você não vai encontrar normose. Não é uma doença, mas eu entendo como sendo um distúrbio. Um distúrbio. Acompanha comigo. Sabe quando você tem uma névoa mental? Como eu gosto de usar essa expressão, uma névoa mental, uma névoa visual, onde você olha e vê as coisas de maneira deturpada? Esse é o princípio da normose. Quando você começa a achar normal aquilo que é anormal. Então, daí a palavra normose, no sentido de normalidade. Vamos pegar exemplos que fica mais fácil, eu vou levar isso para a saúde, tá bom? Eu uma pessoa, fui no médico, chegando lá, tá bom, estou passando por isso, por aquilo outro, faz alguns exames, olha, você tem hipertensão, você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida, é um remédio de uso contínuo, você é um hipertenso. Se você aceita isso, se você, bom, afinal de contas, eu tenho X anos de idade, pessoas dessa minha idade também têm esse problema da hipertensão, então é normal.
Isso é normose. Quando você não se incomoda, quando você não se espanta, quando você, enfim, aceita aquilo como normal. Isso é normose. A normose, essa palavra normose, é usada em sociologia, em filosofia e em psicologia. Então, não é uma doença, é um estado emocional, é um estado de ver a vida, é uma, um modo de encarar a vida. Estou velho, então logo tenho que ser doente. Aí eu pergunto para você, existe algum estudo científico dizendo que uma pessoa com certa idade tem que necessariamente ter hipertensão, que é o nosso exemplo, ou diabetes ou qualquer outra doença? Não existe nenhum estudo dizendo que isso tem que ser assim, porque isso não é biológico, não é natural, é anormal. Mas a pessoa aceita como normalidade. Mas Kiko, algumas pessoas me chamam de Kiko, mas Kiko, o meu primo tem mais ou menos a minha idade, o meu pai, minha mãe, são pessoas mais idosas, enfim, todo mundo tem isso daí, então não é normal? Não é normal. Eu posso concordar com você que é comum, porque a maioria dessas pessoas não trabalha sobre a sua saúde, está habituado a ter situações erradas de alimentação, sono, enfim, sem atividade física, sedentarismo, estresse, etc. Para esse grupo pode ser considerado comum, mas não é normal. Quando você perde esta capacidade de se espantar, essa chamado mesmo capacidade de espanto, quando você não se incomoda, como você vê aquilo como normal, você é um normótico. Olha que nome bonito, né? Normótico, você está preso na normose. E eu falo isso porque essa névoa mental de não ver o que é óbvio, já que a ciência não faz nenhum vínculo de idade e doença, ela pode fazer uma correlação, porque as pessoas não cuidam da saúde e ficam doentes, mas isso é outra coisa. Quando você perde essa capacidade, então você é um normótico. Eu quero falar assim, que essa normose, ela está nos nossos ossos. Você não é culpado, isso está na sua genética, está no nosso DNA, no nosso gene. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Você já ouviu falar também, também é na parte psicológica, o efeito manada. Efeito manada. O que é o efeito manada? Você sozinho não tem coragem de fazer uma determinada coisa, uma determinada atitude, mas se você estiver no grupo, de repente você começa a fazer coisas que você sozinho não faria. Isso é chamado em psicologia efeito manada. É pejorativo? Não é pejorativo, nome técnico, mas muitas vezes muitas pessoas se sentem desconfortáveis, falar, oh, você faz parte da manada. Eu evito usar esse termo, mesmo sendo um termo técnico, um termo profissional. Isso está no nosso DNA, faz parte da nossa natureza. O ser humano ele sempre se reuniu desde os primórdios, lá da época das cavernas, o ser humano, e até hoje é assim, ele se reúne em, vamos colocar assim, em bandos, né? Os animais se reúnem em bandos, em manada. Por quê? Porque é mais difícil de você sucumbir. Você tem na manada, por exemplo, um gado, por exemplo, se uma cria se afasta do bando, perigo de vida. Isso está na nossa genética. Lá nas tribos antigas, muito tempo atrás, quando você saía do bando, você está frito, você dificilmente vai sobreviver. Então, o grupo, ele protege. O grupo, a manada, ela está te defendendo. Quando você sai da manada, você está em risco. Cérebro reptiliano, você que me conhece, está cansado de ouvir isso, né? O cérebro reptiliano, a nossa parte mais instintiva, nós temos isso como proteção. Sair do comum, sair do normal é perigoso. Deixa eu ficar aqui no comum, no normal, que aí eu não corro risco
de sobrevivência. É o nosso cérebro reptiliano querendo nos proteger, então fazendo, são coisas diferentes, normose e manada, mas estão muito relacionados. Perceba, nós estamos falando da saúde, mas eu poderia falar de outras coisas, né? Por exemplo, na política, o efeito manada, perdão, da normose também. Você começa a achar que não, só existe dois partidos no Brasil, então é esse ou aquele, esse é o normal, porque todo mundo faz. Então, eu vejo pessoas largadas na rua e eu não me incomoda mais. Pessoas largadas à própria sorte, problemas de álcool, de drogas, enfim, marginalizados, e você olha aquilo e não te espanta, aquilo não te incomoda, você não sente um desconforto interno com relação a guerras. Agora estou ampliando mais a normose, é quando você vai ficando apático. É quando as coisas não te assombram mais, não te influenciam mais, não te incomodam mais. Você está normal, você está morno, você está normótico. Essa é a disfunção. E você pode ser uma pessoa culta, falar mais de um idioma, não tem nada a ver com cultura. A pessoa sabe, mas não enxerga, não consegue ter discernimento porque ela está presa na manada, ela está com normose, ela está fazendo o que é o normal. Então, perceba com exemplos mais práticos, uma pessoa, por exemplo, quando é falado sobre o trigo, tem muitos estudos falando do mal do trigo atual, né? Do trigo que a gente come no dia a dia, como ele é ruim para a nossa saúde. A pessoa pode ter o estudo que for, mas deixar o pão, deixar de estar na mesa, porque a gente associa isso, não precisa ser assim, mas a gente associa isso de não estar na mesa junto com a família, dividindo o pão. Isso seria uma ruptura da manada. A gente tem essa sensação que nós estamos nos separando dos nossos entes queridos. Eu tomo café com a minha esposa todos os dias e eu não como pão. Então a gente percebe que é algo psicológico, que a gente acha que vai se desvincular dos laços familiares. E os laços familiares, sim, têm uma influência. Quando um ente querido que nos ama, que quer o nosso bem, diz para nós: para com esse negócio, o que você está fazendo? Você está ficando muito magro. Que esse negócio de academia, isso aí é para garotada. Tomando suplemento, eu acho que isso aí é bomba. Você está tomando bomba para ficar forte. Esse negócio de correr em esteira, isso aí não é para você. Você pode fazer uma caminhada, uma natação, um pilates no máximo, né? Mas musculação, ficar levantando ferro, puxando ferro, para com isso. Essa alimentação que você está fazendo parece um vovozinho, vai dormir 10 horas da noite, nossa, essa é coisa de velho. A manada, ela está te protegendo. Por favor, não interprete isso como algo, pode surgir pejorativo, mas é assim que funciona mentalmente, né? No nosso inconsciente. Nem é mental, é mental inferior, mas a gente não consegue enxergar e a manada não quer que você saia. Então, esse é o convite que eu faço para você: saia da manada, saia com segurança, tire esse véu, porque a normose é um distúrbio. Eu não vou falar o nome doença, é um distúrbio. É aquele distúrbio onde você vê que o entorno é normal e não passa pela sua cabeça questionar. Eu tenho que comer arroz e feijão todos os dias. Estou puxando aqui para o lado nosso, aqui da saúde. Por que eu tenho que comer arroz e feijão todos os dias? Porque é normal. Meu pai comeu, minha avó comia, e todo mundo que eu conheço come arroz e feijão todo dia. É normal para o seu universo, para o seu grupo de pessoas. Vai aqui do lado, aqui na Argentina, chega lá no centro da Argentina, lá
Em Buenos Aires, fala, me dá um prato de arroz e feijão. Não vai ter isso, amigo, não vai ter. Vai na Austrália, vai na Inglaterra, eu quero, a não ser que você vá num restaurante típico. O arroz e o feijão, ele é consumido, mas do jeito que a gente come diariamente, arroz e feijão, do jeito que nós preparamos, é uma tradição, é um hábito. Não estou questionando se é bom, se é ruim, se inflama, se é saudável. Eu estou dizendo de psicologia, estou falando de normose. Não aceite a vida como ela é pelo seu entorno. Você é um ser humano, você não é no meu caso, amparense, que mora na cidade de Amparo, ou um paulista ou um brasileiro. Eu sou um ser humano, o meu corpo é de ser humano. Então, muitas vezes nós estamos presos na normose e acreditamos que ser normal é o melhor. Eu posso até citar a Bíblia aqui, eu não gosto muito de citar a Bíblia porque não conheço profundamente, mas não fala na Bíblia que você tem que ser feito a imagem e semelhança de Deus, que você tem que buscar a perfeição, que você tem que melhorar? Como que você vai melhorar se você é normal, se você é igual a todo mundo? Se você não se destaca, se você não evolui, se você está sempre na mesma média, como é que você vai evoluir? Como é que você vai chegar à imagem e semelhança de Deus, ser de perfeito, como Deus que está no céu, algo desse tipo? Como é que eu vou chegar à perfeição se eu sou normal? Temos que sair da normalidade. Não estou dizendo que a gente tenha que ser subversivo, que a gente não vai cumprir com as leis, pagar os impostos, existem acordos sociais, mas como é que eu sei se eu estou normótico? Não tem como. Espontaneamente achar que de repente vai cair um raio na sua cabeça, não é assim que funciona. Você precisa fazer um esforço para se espantar com as coisas, para olhar para aquilo como se fosse olhar pela primeira vez, sair do morno, sair do automático. E como chama isso? Sair do morno, sair do automático, olhar as coisas como se fosse pela primeira vez? Mente atenta. É isso que é o nome. Mente atenta. Você olhar sem julgamento, olhar as coisas como elas são. Será que eu tenho que comer arroz e feijão? Por que eu não posso largar o pãozinho? Por que eu, na minha idade, tenho que ter necessariamente barriga? Ah, porque é normal, todo mundo que fica velho é barrigudo. Se você pensa assim, você é normótico e eu posso dar 50 mil argumentos aqui e você não vai entender. Precisamos tirar esse véu e isso tem que ser feito através do esforço. Esse esforço é chamado mente atenta, que é um nome mais técnico, mindfulness, mente atenta, para você se dar conta dos estados normóticos que nós vivemos. Então, esse convite que eu faço, eu tenho um grupo do WhatsApp, abrindo aqui um parênteses, eu tenho um grupo do WhatsApp, toda semana eu coloco um tema, às sextas-feiras, que eu chamo de casos reais. Todo dia, não exagero, mas quase todo dia eu vejo clientes que estão presos na normose. Quando eu aplico um conceito para mudar a sua qualidade de vida, quando eu mostro cientificamente o que ele deve fazer, vem a tal da normose. Não, porque isso aí é assim, porque é assim, e assado, não, isso aí não é normal. Se você continuar preso na normose, você vai ficar uma pessoa normal. Essa é a sua vida. E o que é uma pessoa normal? Envelheceu, engordou, criou barriga, tem pressão alta, tem colesterol, tem diabetes, às vezes tem os três, às vezes tem um só, tem problema de enxaqueca, de refluxo, dores ortopédicas, aí tem que operar. Esse é o normal. Você quer ser normal? É uma escolha sua. Sair dessa normalidade e tentar outras opções, isso é sair da normose, sair do rebanho, sair
dessa situação e para isso tem que fazer isso que a gente falou, dessa reflexão. Então, são casos reais que eu coloco todas as sextas-feiras, que eu vou deixar gravado isso daqui, casos reais da normose. Você vai no médico, ele olha os seus exames e diz, os seus exames estão normais. Você fala, opa, meu exame está normal. Sim, foi pego toda uma população que faz exame em laboratório, a grande maioria está doente, ninguém vai fazer exame de sangue quando está saudável, tirando um caso ou outro. A maioria é doente, então você, dentro daquele grupo, você é normal dentro dos doentes. Né? Você é o normal dentro dos doentes. Não é normal. Você não está com saúde necessariamente porque seu exame de sangue está normal. Necessariamente não. O que está acontecendo com seus exames todos normais, ele está mostrando para você que você não tem nenhuma doença diagnosticada ainda. Não quer dizer que o seu organismo já não está sofrendo e daqui a algum tempo ele vai entrar em colapso. Então, isso que eu queria falar para vocês sobre normose é um tema muito amplo e espero poder aprofundar isso em outras oportunidades. Meu nome é Francisco Costa. Entra aqui no grupo. Gente, eu quase não falo isso, mas assim, coloque um comentário ali. Pode ser um comentário, eu não gostei, não tem problema nenhum. Dê o seu like. Eu vou começar agora a falar isso também. Dê o like, faça um comentário, compartilhe. Se você achou que é interessante, compartilhe com o seu grupo da família, outras, e faça isso. Eu vou começar a pedir isso nos meus grupos. Sejam todos bem-vindos e até a próxima reunião. Um abraço a todos.